Olá a todos, como sempre. Espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da frente na guerra da Ucrânia. E hoje temos várias coisas para comentar. Há um número de diferentes avanços ao longo do que é a linha de contato. Há batalhas bastante interessantes que estão ocorrendo. Há informações que vêm da região de Kursk e também durante estas últimas horas aconteceu um ataque bastante potente contra a capital ucraniana, a cidade de Kiev. Mas antes de começar com tudo isso, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se vocês acompanham este canal regularmente, se gostam do conteúdo e se ainda não estão inscritos, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim. Mas, bom, vamos começar já com o vídeo de hoje. E, diferente do que fazemos normalmente, gostaria de começar com o que foi este ataque contra Kiev nestas últimas horas. E o certo é que o ataque russo foi extremamente potente. O exército russo atacou Kiev, segundo fontes ucranianas, com mais de 400 drones e algumas dezenas de mísseis, entre os quais também se incluíam, supostamente, 2 mísseis Kinjal, que são esses mísseis hipersônicos que o exército russo possui. Sobre tudo isso, o exército ucraniano reportou ter derrubado a maioria dos drones e dos mísseis. Mas tudo isso como que choca, até certo ponto, com a quantidade de imagens que foram publicadas de Kiev, que infelizmente não podemos mostrar aqui, sobre a quantidade de danos que se reportam ao longo da cidade, ao longo, por exemplo, de um dos aeroportos, ao longo também de diferentes zonas residenciais. E aqui é onde as autoridades ucranianas ou fontes ucranianas falaram que parte desses danos se deve ao que são as intercepções de mísseis. Ou seja, quando se interceptam os mísseis e, por conta disso, eles acabam caindo, alterando sua trajetória e impactando em diferentes zonas. Algo que normalmente sempre era rejeitado por parte das fontes ucranianas e que os russos sempre impulsionavam, no sentido de que, sempre que havia danos contra zonas residenciais, o que diziam os russos era: "Ah, não, é que não foi a intenção do ataque. Isso foi simplesmente porque o trabalho da defesa antiaérea interceptou esses mísseis e eles acabaram caindo aí." E normalmente, por parte da contraparte ucraniana, se dizia que isso não ocorria. Mas, bom, agora como que se muda um pouco a narrativa? E por quê? Eu acho que, em parte, é para mostrar uma taxa de interceptação alta. Lembremos que isso sempre costuma ser muito importante, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, exagerar o número de drones ou de mísseis que são utilizados contra seu território e também inflar o número de objetivos que foram interceptados. Isso é algo que ambos os países fazem. Agora, o que me chama a atenção é que, normalmente, quando vemos ataques russos com mísseis Iskander, a Ucrânia afirma, ou normalmente vemos, que a taxa de interceptação desses mísseis Iskander é bastante baixa. Mas agora são lançados ataques com mísseis Kinjal, que supostamente são muito mais difíceis de interceptar. Mas aí a taxa de interceptação é total. Porque, dos 2 mísseis Kinjal que se reportaram neste ataque, o que dizem as autoridades ucranianas é que reportam ter interceptado ambos. Mas bom, mais além disso, o ataque contra Kiev foi bastante devastador. Aí, acredito que, de momento, se reportam uns 15 falecidos e 55 feridos. E, infelizmente, esses números vão em aumento, o que mostra um dia bastante duro para os cidadãos de Kiev. Bom, esse foi este último ataque, que, como tal, a quantidade de mísseis e de drones utilizados contra a Ucrânia durante estas últimas horas não foi nada novo. Já estamos vendo que os russos estão aumentando drasticamente a quantidade de drones que utilizam contra a Ucrânia. Isso não é notícia. Mas o que sim é bastante chamativo é a quantidade de mísseis e a quantidade de drones que foram utilizados contra um só objetivo. Pode ser a capital, é certo, mas normalmente esse tipo de número se vê em ataques contra toda a Ucrânia, não somente contra uma cidade específica. E parece ser que isso teve os efeitos que estão sendo vistos a partir das diferentes informações que vão surgindo sobre o que aconteceu em Kiev. Desde as autoridades ucranianas comentam que este tipo de ataque, justo quando está acontecendo a reunião do G7, diz muito sobre quais são as intenções de Putin em relação a esta guerra, que não quer a paz, que não busca a paz, que quer seguir com este conflito, etc, etc.
e vocês podem interpretar se estão de acordo com essas palavras ou não. Mas, tendo dito tudo isso, vamos já ao que é a linha de contato, porque é necessário falar de diferentes movimentos na zona de Donetsk. E primeiro vamos para o sul de Donetsk, onde o exército russo avançou em 2 pontos. Em primeiro lugar, entre as localidades de Burlatsk, Vesel e Fedorivka, o exército russo conseguiu avançar uns 10 quilômetros quadrados. Tudo isso em relação ao que se tem visto no empurrão russo em direção a Komar, onde os russos tomaram a localidade de Komar e agora estão acontecendo avanços nos arredores. Mas, além disso, um pouco mais ao norte, temos que ir a uma zona que temos comentado bastante no último tempo, que tem a ver com a localidade de Aleksivka, onde os russos, depois de tomar Aleksivka, rapidamente conseguiram rodear as forças ucranianas. Não rodeá-las completamente, mas sim avançar até sua retaguarda, o que levou ao abandono das localidades de Novoukrayinka e Zeleny Kut, ou pelo menos não o abandono total, mas sim que essas localidades passassem a ficar na zona cinzenta. Depois, se viu como os russos capturaram Zeleny Kut e agora estão ocorrendo combates em Novoukrayinka. Mas, em relação a tudo isso, durante as últimas horas, segundo fontes como Suryak Maps, o exército russo conseguiu avançar um pouco mais em direção ao oeste e conseguiu entrar na localidade de Zaporilha, que também se encontra perto deste setor. E com isso vemos como os russos seguem avançando com essa intenção, ou melhor dizendo, com esse objetivo de ir capturando território no que resta destas zonas de Donetsk sob controle ucraniano, tentando alcançar, em múltiplos pontos, a fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk, para ir assegurando finalmente o que é a região de Donetsk, pelo menos de maneira mais direta, o que se está vendo agora, assegurar o sul da região de Donetsk. Assim que é provável que, durante este próximo tempo, vamos seguir vendo este tipo de avanços. Mas a informação mais chamativa destas últimas horas, pelo menos para mim, não tem a ver com diferentes avanços concretos, mas sim com alguns combates que, se os combates, estão se intensificando na região de Siversk. De Siversk, nós já falamos muito aqui neste canal, porque é uma direção que tem sido protagonista em diferentes fases desta guerra, e é uma direção na qual se reportaram uma enorme quantidade de combates ao longo dos últimos anos. O que temos comentado uma e outra vez sobre Siversk é que a defesa neste setor da linha de frente tem sido muito mais competente do que em qualquer outro ponto. Nós já vimos que os russos têm investido uma enorme quantidade de tempo e recursos no setor de Siversk, e mesmo assim, os avanços que eles conseguiram são bastante menores se comparados aos avanços que obtiveram com a mesma quantidade de recursos e tempo em outros setores da frente. Isso já foi bastante comentado por aqui, tanto por fontes russas quanto por fontes ucranianas, que destacam que a defesa de Siversk é uma das melhores de toda a linha de contato. No entanto, apesar de tudo isso, apesar desta defesa muito mais efetiva do que o habitual, a realidade da linha de frente, de forma geral, é que os russos seguem avançando. E Siversk também tem sentido esses avanços. Apesar de que, em alguns pontos, conseguiu realizar contra-ataques, durante o último ano e meio, Siversk perdeu território que não conseguiu recuperar. E, ao contrário do que aconteceu em 2023 e em parte de 2022, as forças ucranianas não têm sido capazes de anular os avanços russos. Primeiro, no início de 2024, vimos como os russos começaram a avançar desde o sul, e como esse avanço desde o sul obrigou a Ucrânia a abandonar localidades como Spirny. Depois, ocorreram avanços no leste, onde localidades como Bilohorivka caíram em sua maioria sob controle russo. O episódio mais recente foi a queda de Verkhovkamiansk, que passou para controle russo, uma localidade que está muito próxima de Siversk. Um ponto logístico e defensivo extremamente importante para o exército ucraniano nesse setor. E o que vem acontecendo nas últimas horas está mais relacionado com o norte. Nós já tínhamos falado dos avanços russos em Hrihorivka. Pois bem, depois de Hrihorivka existe a localidade de Serebrianka, e há certos setores de florestas entre Hrihorivka e Serebrianka. O que está acontecendo é que nas últimas horas, algumas fontes reportaram novos avanços russos entre Hrihorivka e Serebrianka. No entanto, a informação mais recente é que algumas fontes, como Anatoly Radov, que é um milblogger russo, rejeitam essa informação.
Eles afirmam que as imagens que foram publicadas são um pouco mais antigas e que, na verdade, os russos não conseguiram assegurar suas posições nesse novo avanço. Porém, de qualquer maneira, os combates estão acontecendo. E há constantes tentativas por parte do exército russo de entrar na localidade de Serebrianka e avançar nessa direção. E aqui, o mais chamativo é o que comenta Radov sobre a importância de Serebrianka. Ele diz que, se Serebrianka cair, é muito provável que Siversk também acabe caindo, ou, pelo menos, que fique extremamente exposta. Basta olhar o mapa para ver que os russos, no setor leste, já estão muito próximos de entrar em Siversk. Desde Verkhovkamiansk, eles poderiam lançar assaltos, algo que, por enquanto, ainda não estão fazendo. No setor sul, a situação é um pouco mais complicada, porque o flanco de Siversk está protegido por várias localidades que permanecem firmemente sob controle ucraniano. Mas, pelo norte, isso já não é bem assim. A captura de Serebrianka poderia permitir aos russos avançar diretamente em direção a Dronivka e cortar as rotas que levam ao norte de Siversk, ou até mesmo poderiam começar a lançar ataques diretos. E talvez, mais importante ainda, começar a exercer uma pressão direta contra Siversk. Isso poderia, efetivamente, colocar a defesa ucraniana nessa localidade em uma situação muito difícil. E, durante estes últimos meses, nós temos visto que, de fato, a intensidade dos combates em Siversk tem aumentado. Apesar dos avanços do exército russo não terem sido muito profundos, em parte por conta das características do terreno, que possui muito espaço aberto, e também por conta da destacada defesa ucraniana nesse setor, os russos seguem conseguindo avançar. E, se conseguirem consolidar estas posições que comentamos aqui, então poderíamos ver Siversk efetivamente entrar em colapso. E aqui é onde entra uma questão que já comentamos em diversas ocasiões. O que acontece quando caem essas defesas que resistiram por tanto tempo? Vimos isso em localidades como Velika Novosilka, vimos em localidades como Vuhledar, vimos também em Avdiivka. O que ocorre é que, quando caem esses pontos defensivos que conseguiram resistir por tanto tempo, as defesas na retaguarda acabam sendo pouco efetivas. E, a partir daí, começa-se a observar um grande número de avanços em diferentes direções. E o mais importante sobre Siversk é justamente o que ela protege, porque Siversk acaba funcionando como uma porta de acesso para localidades como Lyman, que fica um pouco mais ao noroeste, e também permite aos russos avançarem de forma mais direta em direção a Kramatorsk e Sloviansk. Siversk é extremamente importante. E há duas coisas que precisamos observar. Primeiro, se os russos conseguirão tomá-la nas próximas semanas, algo que é difícil, mas que começa a se configurar devido a certas circunstâncias que estão se desenhando. E segundo, o que acontece depois. Porque, se de fato ocorrer um colapso da linha de frente, como o que vimos, por exemplo, em Avdiivka, então poderíamos ver como cidades extremamente importantes poderiam ficar bastante expostas. Mas também pode ocorrer o outro cenário. Algo parecido ao que aconteceu, por exemplo, na Batalha de Bakhmut, onde a próxima linha defensiva, que naquele caso era Chassiv Yar, entrou em jogo imediatamente, e isso conseguiu impedir um colapso maior. Tanto que até hoje, 1 ano e meio depois, ainda seguem acontecendo combates muito intensos em Chassiv Yar. Algo assim também pode acontecer por aqui. Mas, bom, isso ainda está por ser visto. E já indo para o encerramento do vídeo de hoje, ou pelo menos do segmento sobre a linha de contato, porque ainda temos uma coisa para comentar sobre Kursk, precisamos falar sobre o que foi observado nos últimos dias na linha de frente, que é uma diminuição bastante significativa na quantidade de avanços. Pelo menos nos últimos 2 ou 3 dias. Isso não é exatamente atípico, mas é bastante inesperado, considerando o que vínhamos vendo antes, especialmente desde maio e junho, quando houve um aumento muito significativo na frequência e na profundidade dos diferentes avanços ao longo de toda a linha de frente. Isso já vínhamos comentando. E chama bastante atenção que, nestes últimos dias, isso tenha ficado mais pausado. Agora, resta ver o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, para entender se isso se consolida como uma tendência, ou se é simplesmente uma pausa temporária nestas diferentes ofensivas russas. E, por último, para realmente encerrar o vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre Kursk. Ao que tudo indica,
tropas norte-coreanas voltarão a chegar nessa região, novamente na função de tropas de reconstrução, como engenheiros de reconstrução e tropas de desminagem. Tudo isso para ajudar nos trabalhos relacionados à reconstrução da região, depois dos constantes combates que aconteceram nesse setor. Mas isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que nos vemos amanhã. Muito obrigado e até mais.